Dan e Dan, mulheres em sintonia. Duas vozes nordestinas, duas mulheres e mil histórias. Um propósito, ajudar mulheres a florescerem juntas. Dandara Brasil, uma mulher que dança com o autoconhecimento e o desenvolvimento humano. Daniele Tavares, consultora de negócios e inspiração para o empreender com propósito. Duas trajetórias, o mesmo sonho, criar um espaço de escuta, partilha e transformação. Dani e Dan, mulheres em sintonia. Duas vozes, mil histórias, um propósito. Aqui sua história também é bem-vinda. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao podcast Dan, Mulheres em Sintonia. Eu sou Dandara Brasil. E eu sou Daniele Tavares. Nós convidamos vocês a participarem de um papo, de um podcast que acaba de nascer em apenas 72 horas. O nosso título inicial vai ser Fazendo Acontecer com o que a gente já sabe, com o que a gente já aprendeu, para ter essa troca entre mulheres em sintonia. Eu vou apresentar para vocês uma mulher que eu conheci há alguns meses, mas que já representa para mim muito, muito, muito. Ela já entrou na minha vida, eu sei que não vai sair mais, nunca mais. O nome dela é Dandara Brasil. É a força da arte, do afeto e da sensibilidade em movimento. Aquariana, mãe de 2 pets. Qual é o nome dos pets? Alecrim e Lírio. Oh. Espiritualista e em um relacionamento estável há quase 2 décadas. Parabéns, amiga. Eu chego lá. Tô pertinho já. Dandara, ela é amiga, parceira, é inspiração. Creio que todo mundo que conhece Dandara se apaixona de cara e passa a ser, de fato, uma mulher inspiradora para outras mulheres inspiradoras. Nascida em Salvador, Bahia, cidade que vibra com a batida do maior carnaval do mundo. É potência, gente, imagine. Carrega no corpo e na alma o ritmo, a ancestralidade e a alegria do povo baiano. Ela é dançarina do Sagrado Feminino, terapeuta integrativa e empreendedora criativa. É muita coisa para uma mulher só. Mas ela ainda pode muito mais. E a gente juntas vai construir isso, né, Danda? Dedica-se à arte de promover o autocuidado, o despertar do corpo e o fortalecimento das relações humanas. Na dança, encontrou mais do que expressão. Descobriu um caminho de cura. Isso é muito importante. Onde a dor e renascimento se entrelaçam no mesmo movimento. Sua jornada teve início ao encarar a própria dor. Foi ali que o gesto se tornou reza e a dança, missão de vida. Hoje, Dandara leva ludicidade, consciência corporal e sensibilidade para empresas, palestras criativas, cerimônias, projetos sociais e para mulheres que desejam reconectar-se com seu propósito mais profundo. E aqui, no podcast Dan e Dan, Mulheres em Sintonia, ela dá voz à mulher que se reinventa dançando e que, com seu movimento, transforma o mundo ao redor. Dandara acredita na dança como instrumento de autoconhecimento, expressão e transformação coletiva. Sua trajetória inspira pessoas e organizações a reencontrarem o corpo, a emoção e o propósito, transformando arte e movimento em consciência, com presença autêntica e acolhedora,
Conduz experiências que despertam leveza, criatividade e equilíbrio entre o fazer e ser. Há 14 anos, vive o amor e a força da dança, tornando-se tudo o que um dia sonhou. Para saber mais, sigam o arroba dela, dandarabrasil.com.br, no Instagram. Muito agradecida. E agora eu vou apresentar um pouco quem é esta mulher que está aqui à minha frente. Daniele Tavares é administradora e consultora de negócios, especializada em gestão de processos e treinamentos corporativos, com ampla experiência na criação de materiais de comunicação estratégica. Daniele ajuda profissionais e empresas a se posicionarem com clareza, propósito e resultado. Como palestrante, inspira equipes e empreendedores a enxergarem novas formas de equilibrar performance e bem-estar. Libriana nata, nascida em Campina Grande, Paraíba, cidade onde é realizado o maior São João do mundo há 41 anos. Por coincidência, nasceu no mesmo ano que este evento surgiu. Reside em Salvador há mais de 13 anos. Foi chamada pelo amor ao conhecer seu parceiro atual de 13 anos de relacionamento no Festival de Verão, durante as férias. Daniele é também mãe de 2 baianinhos. A mais velha é bailarina e atleta aquática. Qual é o nome dela? Laura. Quantos anos? 9 aninhos. E o mais novo, cheio de energia e inteligência. E esse eu conheço, o Luquinhas. Tá com quantos anos, amiga? 2 anos e 3 meses, vai fazer agora dia 30. E já apresenta personalidade de artista voltada para a música. Esposa e mulher múltipla que vive na prática o desafio de equilibrar todos os papéis com leveza e responsabilidade. Sua missão é transformar conhecimento em ação e estratégia em realização. A mulher que transforma negócios e corações com propósito e autoridade. No Dan e Dan, Mulheres em Sintonia, é a voz da estrutura, do foco e da ação com propósito. Para conhecer um pouquinho mais sobre a Dani, @danieletavares.consultoria. E assim nós começamos o nosso primeiro EP, um teste, fazendo acontecer, para entender como é que acontece um bastidor de criar um podcast em 72 horas. A gente realmente, desde sábado, que a gente não para de se falar, de se comunicar. Criamos um grupo onde eu acredito que nem sei quantas falas lá tem, vídeos, fotos, imagens. Quando a gente encontra alguém que tem a mesma energia que a gente, que quer crescer junto com a gente, e o principal, a gente quer transmitir para outras pessoas coisas boas, isso é o que faz a vida valer a pena. Então é isso. Nós ficamos pensando em diversas pautas para esse primeiro piloto. E queríamos fazer que isso acontecesse. Sim. Independente do resultado, do que a gente vai mensurar depois. Mas qual é a ideia de uma paraibana e uma baiana, 2 mulheres nordestinas, com experiências e vivências diferentes, mas que se encontram em um espaço direcionado para ajudar mulheres com os seus negócios. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre... Aqui, ó. Deixa eu ver. Tá dando para ver? Sebrae Delas, Bahia. Onde foi que a gente se conheceu, Dani? Nós nos conhecemos na tríade da mulher empreendedora. Uma capacitação oferecida pelo Sebrae, onde acolhe mulheres empreendedoras em busca de propósito, melhorar seus negócios, estratégia, clareza, né, da parte de gestão mesmo. E o mais importante que eu acho que aconteceu lá foi muita conexão, sintonia, crescimento. Então foi nesse ambiente que a gente se conheceu. Eu vou começar a falar, sabe do que, Nanda? Sobre o primeiro impacto que eu tive, assim que eu te vi a primeira vez. Então vamos lá. Uma mulher que está saindo, né, de um momento de maternidade profunda, de viver aquele momento lá,
voltando a empreender e, de certa forma, criou-se um pensamento de o que eu estou fazendo aqui? Quando eu me deparei com Dandara Brasil e outras mulheres muito potentes aqui da Bahia, que já têm seus negócios firmados, eu pensei, nossa, eu estou no paraíso, eu estou no céu. E quando a Dandara se apresentou, me chamou muito a atenção. O fato de ela ser uma mulher bastante expressiva, mas que trabalha com algo tão profundo, né, e tão sensível, que é a dança para mulheres. E através dessa dança, né, vem a cura. Teve um momento em que ela foi acionada para fazer um dos seus trabalhos lá na Tríade da Mulher Empreendedora, durante o intervalo. Ela fez a gente dançar, e através dessa dança e das palavras que ela fez, eu me apaixonei por essa mulher e pela profissão dela. E vi que o que ela faz é algo realmente assim que o mundo precisa conhecer, precisa fazer, precisa ter perto, porque transforma de fato. E eu senti naquele momento mais leveza, né? Eu estava muito tensa e senti uma leveza logo após o seu trabalho. Passando disso, creio que o nosso próximo momento foi quando, na empresa do meu esposo, trabalham cerca de 50 homens. E precisava-se de uma pessoa, uma profissional, para fazer um trabalho, uma terapeuta, uma psicóloga, para fazer um trabalho juntamente comigo e com mais outro palestrante, focado no tema Setembro Amarelo. Então, na hora veio o pensamento de, eu vou chamar Dandara. E a gente teve uma conexão maravilhosa, eu vou dizer assim, dos deuses, porque nós identificamos a dor do homem também, né? Não só das mulheres, mas que o homem também tem suas dores, tem suas falas. Nesse evento, eu percebi que Dandara é uma mulher muito sensível também. E ela vai, assim, ela ativa realmente ela cura a feridinha, né, das pessoas através do seu trabalho, dança, movimento, através da sua fala, da sua palestra. E isso me chamou muito a atenção. Então, assim, pensei várias vezes, a gente precisa fazer algo juntas. Podemos fazer algo juntas. Porque a gente se conectou através disso, através do trabalho dela. Porque eu também amo dançar. Eu identifico hoje a dança como uma cura para mim. E o que ela faz é justamente o que eu preciso. E daí a gente começou, né? Nessa conexão que não teve mais fim. Acredito que vai perdurar e muito, muito, muito. Vamos fazer muita coisa juntas. Estamos começando aqui agora, né? E é isso, gente. Eu tô encantada com essa mulher, com o trabalho que ela faz. E com essa energia positiva que ela tem, né, de baiana, essa alegria, esse pensamento positivo. E isso faz com que eu também evolua. Porque acho que o intuito é esse, é uma ajudar a outra. Assim como a gente também quer ajudar muita gente aqui. Muito obrigada pela sua fala. A ideia não é, isso vai dar certo? Não vai dar certo? Claro que calculamos, mesmo que rápido, os riscos disso, né? E existe todo o investimento. Mas o principal de tudo é quando mulheres que estão na mesma sintonia, olhando para a mesma direção, mesmo com histórias diferentes, e que elas se juntam, e que elas se escutam, através da dor, através da sobrecarga, através do cansaço. Uma das coisas, enquanto mulher empreendedora, é fazer tudo só. Dar conta de agenda, de contabilidade, de rede social, de atender, de receber as relações com os clientes. Então, hoje a mulher que eu me tornei, eu tenho 14 anos, fiz agora no dia 29 de outubro, de iniciada. Eu gosto de brincar que eu fui iniciada com a dança. Em 2011, quando eu termino a minha graduação em marketing, eu entendi que ali não era o meu lugar, sabe? Motivar pessoas ao consumo desnecessário, aquilo começou a me adoecer. E antes de decidir que pós-graduação eu faria, eu disse, eu vou dar uma pausa aqui de 1 ano. E apareceu a dança circular sagrada na minha vida. Em 2017 ela passa a inserir a Organização Mundial de Saúde, com portaria e tudo. Mas a dança, quando ela chega no meu processo, ela me bagunça toda, sabe? Me leva para lugares que eu nem sabia que existia. Mas ali tinha uma mulher em crise existencial, com dores no corpo, dor na coluna, dor de estômago, dor de cabeça. E a medicina convencional, ela não conseguia trazer
um diagnóstico para aquilo. Era ligado ao emocional. E quando eu começo a dançar e quando eu começo a estudar sobre a dança, a minha vida começa a se transformar, dores começam a desaparecer do meu corpo, porque dançar é vida. Você movimenta vários hormônios, hormônio do prazer, do bem-estar, da alegria, da euforia. E você, às vezes, você sai daquela conexão que você estava nos pensamentos negativos. E antes de dar segmento, eu quero trazer uma pessoa que é a Vanu Moreira, que faz parte da tríade da mulher empreendedora. Ela me conheceu dia 29 de março de 2022, no último workshop em que eu disse que eu ia participar, Planos de Negócio para Elas, no Sebrae, com o especialista Cláudio Peterson. Até que eu chego no Sebrae delas, com as meninas, com a Thay Almeida, que é uma mulher, assim, uma gestora que tem pego assim na mão da gente, né? A gente vai passando, eu brinco que o Sebrae e o Sebrae delas, para quem realmente tem um foco na vida e que tem paciência, porque tudo tem o seu processo. Não adianta a gente chegar no primeiro momento, no primeiro curso, no primeiro workshop, no primeiro trabalho, achar que a gente já vai sair fazendo grandes conexões. É preciso ter tempo, é plantar, adubar, cuidar para crescer. Agora, em março de 2026, se Deus permitir, eu faço 4 anos nesse processo com o Sebrae e várias outras pontes nesse lugar, não só da mulher de negócio, mas do afronegócio, que são caminhos diferentes. Então, é preciso ter constância, determinação, se juntar a mulheres que estão com a mesma visão, em comunidades que podem te ajudar para que você possa, aos poucos, ir se desenvolvendo. Isso. Então, o Poddan, a nossa conexão acontece disso, das nossas dores, isso, dos novos passos, de encontrar os lugares certos, de investir tempo, dinheiro, determinação, pensamento, sentimento e ir dando passo a passo até a gente chegar no lugar que a gente deseja chegar. Danda, ainda bem que você falou um nome que eu não posso deixar de falar aqui, que é a Thayane Almeida. Sim. Então eu, nesse momento em que eu estava querendo voltar a empreender, já tinha minha profissão, administradora, consultora de negócios, eu trabalhava sempre CLT, trabalhei durante 20 anos como CLT. Depois empreendi com minha loja de moda feminina, fechei a loja em um momento que eu optei por cuidar dos meus filhos de uma maneira mais sólida. E aí, ao visitar o Sebrae, me deparei com Thayane Almeida, uma mulher incrível, assim como a Dandara já falou, e ela me apresentou a tríade da mulher empreendedora. E o que eu achei mais interessante é que eu não sabia quem ela era lá dentro do Sebrae. E o olhar dela, a expressão dela, a vontade dela era que eu participasse, porque eu passei minha dor para ela. E ela me ouviu. Então, assim, eu achei isso interessantíssimo. Por isso que é importante a gente procurar, de fato, como a Dandara falou, né, há 4 anos dentro do Sebrae, e buscando apoio, melhorando a cada dia, é importante empreendedores, empreendedoras, buscar apoio, se não for do Sebrae, outras instituições que também dão consultoria, que também dão palestras, para se enaltecer, engrandecer e fazer com que o seu negócio cresça, né? E essa mulher foi crucial na minha vida, né? Então, assim, eu sou muito grata a ela, falo direto, toda vez que eu tenho uma oportunidade de agradecê-la, eu agradeço. Porque eu estava realmente saindo de um momento de dor, também de cansaço. Assim como a Danda falou, ela na posição dela, né, do negócio dela, eu também. Cada uma buscando um refúgio, o que eu posso melhorar, né? Como eu vou reiniciar meu negócio. Então, eu acho que foi crucial a presença de pessoas que fez com que esse caminho assim, vingasse de uma maneira mais produtiva. Então tá aqui meu agradecimento. E com relação a Vanu, a gente estava no momento de qual o nome do podcast. E aí eu falei, tem que ser alguma coisa Dan e Dan. Veio na minha cabeça, poxa, meu nome começa com Dan e o de Dandara Dan. Então, Dan alguma coisa. Aí no mesmo momento, no grupo da tríade, Vanusa falou, porque a gente tinha feito uma gravação, né, de um vídeo retirando o kit da corrida que aconteceu no último domingo. E aí a gente postou lá, falamos que uma colaborou com a outra, nós duas fomos a filmmaker uma da outra, né? E aí, o que aconteceu? A Vanu falou, nossa, Dan com Dan
Não, Dan e Dan, Dan e a Dan. dupla perfeita, Lé com Cré. Isso. Então, no momento que a gente estava tentando decidir o nome, Dan e Dan já existia. E ela falou isso, só fez firmar. Ainda pensando, não, mas Dan e Dan vão confundir. Mas sabe aquela coisa? Quando ela falou aquilo, confirmou. É Dan e Dan, Mulheres em Sintonia. Agradecer também a Vanu, que deu essa Isso. ajuda, né? A gente acabou decidindo por esse nome também por causa de você. Nossa madrinha, vamos dizer assim. Né? Perfeito, perfeito. Então, o que eu quero deixar um pouquinho mais claro na nossa conversa. A gente vai ver, né, vai mensurar como é isso. Ficamos pensando em várias pautas para trazer. E aí depois a gente chegou à conclusão de que a gente é muito essência, né? A gente é muito verdade. Então, para que criar algo? Não. Vamos falar sobre como a gente se conecta. Sim. E esse podcast, ele resolveu nascer assim, a gente pariu desse jeito, porque na sexta-feira a gente passou por um processo onde me trouxe, na verdade acredito que trouxe também para a Dani, alguns incômodos. E no momento que eu estava indo para a casa da minha mãe, eu fiquei pensando, em que momento que nós, mulheres, vamos ter de verdade a liberdade para a gente ser quem a gente é, para a gente andar com quem a gente quiser, para a gente fazer as nossas escolhas, sem que o outro queira, sabe, tá querendo o tempo todo podar a gente. Quando alguém chega para nos dar um direcionamento para o nosso crescimento, massa. Mas, e aí eu canalizei aquela raiva, e aí eu aproveito para deixar para você, como é que você tem canalizado a raiva na sua vida? Para se vingar, para maltratar o outro, para jurar o outro, ou você pega essa raiva e transforma em um combustível que vai te levar para o próximo nível de maneira madura, equilibrada e favorável, tanto para você quanto para todo o ecossistema onde você está inserida. E falar também a importância, né, de a gente conversar, de buscar ajuda, seja a nível mental, emocional, espiritual, sistêmica, porque sozinha, gente, é muito difícil. Durante 10 anos, eu só vivi na comunidade do autoconhecimento, das práticas integrativas. Eu sou terapeuta integrativa com diversas formações, consteladora sistêmica familiar, aromaterapeuta, né? Faço aromas que nos ajudam a nos manter mais... Muito bom. Sabe? E, enfim, muitas mulheres que eu atendo me chamam de terapeuta da alma, de terapeuta espiritual, de líder que traz... Enfim, são várias nomenclaturas. Mas chegou um momento que eu disse, eu preciso agora entender isso aqui como negócio. E foi buscando o Sebrae que eu fui aprendendo sobre isso, com muita calma. E aí agora eu chego no meu próximo momento e quando eu encontro a tríade, eu digo, eu preciso aprender a comunicar o que é o meu trabalho para o mundo e para as pessoas. Porque Dani me indicou para a empresa A3 Engenharia, que é do esposo dela, por ter vivenciado algo dentro da tríade. Então ela conseguiu captar a essência. Então hoje o meu trabalho, o meu empreendimento é muito disso. Indicação de quem já vivenciou algo. Porque quem não vivencia, quem não sente, quando a gente fala da palavra dança, gera um trauma, parece que o corpo enrijece. Uhum. E as palavras, elas nos trazem para esse lugar desse corpo duro. Quando a gente começa a dançar, não de forma aleatória, mas com intenção, com foco, através da criatividade, da ludicidade, dos elementos que eu trago, eu vou observando aquele campo. Eu vou observando a necessidade daquelas pessoas e vou trazendo umas pitadinhas de sal para ir melhorando com calma, né, para a pressão não subir. E a pessoa ela vai se encontrando e ela vai soltando os traumas que aquele corpo estava enrijecido. Então, a proposta do podcast Dan e Dan não é falar da gente, mas esse primeiro EP é essa conexão e trazer a história de outras mulheres para contar aqui para vocês, para que vocês possam ver. Às vezes a gente acha que está tudo tão difícil. E aí quando a gente ouve a história de outras mulheres, né, as dores, que tá sozinha os no sonhos, mundo, né, vivendo aquela dor, mas isso, não é. A gente vai se conectando Isso.
E a gente vai ganhando força, potência, e uma vai dançando com a outra e prosperando. E sabe o que foi que me chamou a atenção com relação a Dandara? Digamos assim, a gente de repente fazer um trabalho juntas. Eu já fui gestora de grandes marcas, de empresas de grande porte durante vários anos. E é exaustivo o que o colaborador vive lá no dia a dia, o que o gestor também vive no dia a dia, porque assim, operador de caixa às vezes tem 3, 4, eles trocam ideias entre eles. O pessoal que faz a arrumação, reposição, tem vários da mesma função. O gestor, ele é sozinho. Então, muitas vezes eu também me via sozinha lá na empresa. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu não posso compartilhar isso com o colaborador, senão eu vou mostrar fraqueza. Então, todo mundo que está ali inserido no ambiente organizacional precisa de algo que lhe motive, que lhe dê combustível para trazer mais resultado para as empresas. E foi aí que eu identifiquei que não basta só uma consultoria engessada, aquilo que todo mundo... Me conte aí o que é que você está precisando hoje. É porque eu preciso melhorar meu financeiro, certo? Como é que está a sua equipe? Você tem quantos colaboradores? E aí a gente começa a identificar a sobrecarga, perfil alocado na função errada. Mas quando a gente também traz algo lúdico, movimento para esse time, quando a gente fornece esse serviço também para os colaboradores da empresa, tudo acontece de uma forma muito mais tranquila. Então, assim, o colaborador sai daquele ambiente mais leve, vai para o seu ambiente de trabalho, relaxa, brinca com o cliente, sorri mais. Então, é através desse trabalho que a Dandara tem para agregar junto com um trabalho de consultoria, dentro de uma palestra, dentro de um treinamento, ou o que quer que seja, que faz com que o negócio se junte e fique cada vez melhor, fique mais completo. Porque a gente só ouve o colaborador, ouve o gestor falando, aí dá lá a receita, né? Anota a receita, faça isso que vai... Mas não é só isso, não é só sobre isso. E hoje, o que mais nós temos ouvido o tempo está corrido, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo fazer mais nada. É uma pressão, uma ansiedade enorme, né? Em cima de todo mundo, crianças, adolescentes, adultos. E a gente precisa tratar isso de alguma forma, né? A gente precisa correr atrás do nosso equilíbrio mental. Tem gente que nunca presenciou, nunca vivenciou. Inclusive, eu acabei de usar aqui um óleo que eu ganhei da Dandara no dia do meu aniversário, que só de usar o cheiro, o aroma, isso já relaxa. Então, imagina um empresário. Dandara, me faz para mim 20 óleos desse para eu dar para meu time. Você não imagina como o seu time vai reagir depois de tudo isso. Não é só o que está aqui, o A mais B, não é só isso, gente. É a sintonia, é conexão, experimentos, vivências, movimento, leveza, tudo isso a gente tem que trazer para esse ambiente. Muito bom ouvir você, né, uma mãe de 2 pequenos, que teve que dar uma pausa na sua carreira para se dedicar à maternidade, a essa mãe presente. E hoje ter que lidar ainda com tantas questões, né? Eu não sou mãe e sou cobrada por tantas coisas. Dandara, eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente que fala assim, eu não sei o que é que você faz para dar conta de tudo. Mas nem eu sei. A verdade é essa, eu só vou lá e encaro. Eu consigo fazer muito mais tarefas na agitação, na correria. Bora, resolve. Talvez pela profissão mesmo, administradora, fui gestora de grandes empresas, então assim, tinha que pensar rápido, decidir rápido. E talvez está impregnado. Mas assim, muitas vezes eu vejo muita gente falar isso. Dani, como é que você consegue? Como é que você dá conta? Mas ao mesmo tempo, essa pessoa que está falando isso para mim, eu olho para ela e digo, eu te admiro tanto, porque eu também não sei como é que você dá conta de tudo isso. Então, existe isso também, né, de você estar sendo vista, mas você também enxerga que o outro também está ralando. Com um filho, ou com 2, ou às vezes casada, ou separada, ou mãe solteira. Então, tá todo mundo fazendo o máximo, né? A maternidade causa isso, sim, na gente. Né? A gente perde o medo de muita coisa, vira de fato uma leoa. Em meu caso, o que me deu gás para correr atrás de tudo que um dia eu sonhei ser, foi justamente esse lugar da raiva, do outro dizer para mim, você não vai ser nada, quem é você? Né? E quando eu encontro a dança aí me levando para estes lugares, a dança me transformou em terapeuta integrativa, em palestrante criativa,
em empreendedora do cuidado, em mestra de cerimônia, em fazer palestras criativas onde a gente não fica só ali falando com material visual, mas colocando as pessoas que saíram das suas casas, que investiram o seu tempo, a sua agenda, para estar naquele lugar, trazendo para dentro da movimentação, com todo o cuidado para não ficar parecendo o oba-oba. Qual foi a sua dor que te levou para a tríade? Né? A minha dor era comunicar isso para o mundo. E aí, também não deixando de mencionar Mel Campos. Mulher incrível, Mel. Uma empreendedora da criatividade que soube direcionar a nossa triagem das nossas necessidades, das nossas dores, para as mentoras assertivas. Assertivamente. E no meu caso, que venho da criatividade, comunicar isso. Então, eu comecei a ter dificuldade em encontrar profissionais que me levassem para o próximo nível. E foi uma das coisas que eu coloquei na minha inscrição da tríade. Eu preciso ver, porque senão eu vou desistir de buscar para esse próximo passo. Como o meu trabalho é um trabalho pioneiro, é um trabalho inovador, as pessoas ainda não vivenciaram isso. E eu acredito que, na maioria das vezes, a gente só pode levar o outro para o próximo nível se a gente já passou por aquele caminho. E dizendo para você, mulher, se você está empreendendo ou está começando a pensar em empreender, isso você pode já estar empreendendo. Pode ser vendendo um geladinho, como fazendo grandes confecções. Você é uma empreendedora. Se você não tem CNPJ, buscar conhecer. E assim, a primeira coisa, e aí depois eu vou passar para a Dani falar enquanto consultora de negócios. Eu estou falando enquanto terapeuta, enquanto uma mulher que passou por todo esse processo nos últimos 13, 14 anos. Primeiro é saber aonde você quer chegar. Qual é o seu sonho? Sabe? Onde eu quero chegar daqui a 5 anos? Como eu quero estar? Se você não sabe aonde você quer chegar, você não vai saber como fazer o caminho. E ir buscando com paciência, com calma e equilíbrio, fazer o caminho. Pelo caminho você vai encontrar pessoas de todo tipo. Você vai encontrar pessoas oportunistas, você vai encontrar pessoas mal-humoradas, você vai encontrar pessoas que vão tentar puxar o seu tapete, você vai encontrar pessoas que vão dizer a você que isso é bobagem, isso é besteira, mas você também vai encontrar pessoas que vão dizer para você, acredite no seu potencial, procura tal lugar, se desenvolva, A primeira coisa que eu digo é, saiba onde você quer chegar, depois vá aprender quem é você. Qual é o seu sonho? Não o que o outro diz que você tem que fazer, o que é mais rentável, o que é melhor. É você que tem que saber o que você quer para a sua vida. E a partir daí você começar a trilhar esse caminho, a fazer e sustentar o processo. Vai ter dia que você vai querer desistir de tudo. Vai ter dia que você não vai querer levantar da cama. Mas aí, respira. Independente se você foi criada pela mãe, pela avó, pela madrinha, pela tia, que não é a realidade de todo mundo ter sido criada pela mãe, a que gestou, né? Às vezes quem maternou foi outra pessoa, não importa. Mas alguém, uma mulher, passou 9 meses gerando você no ventre dela, passando por várias situações, te trouxe ao mundo para você desistir de ser feliz, para você desistir de acreditar nos seus sonhos. Então, é esse lugar, sabe? Não desista, por mais que pareça difícil. E outra, acredite em você e não é daquele lugar da teimosia. Às vezes a gente está indo por um caminho que a gente está sendo teimosa. Não é sobre teimosia que eu estou falando. Eu estou falando sobre persistência, sobre conhecer você. Autoconhecimento é muito fundamental. Porque quando você se autoconhece, quando você sabe os seus princípios e os seus valores, você começa a dar limites a tudo e a todos. Esse empoderamento que se falam tanto, ele só acontece dentro de você. Ninguém vai te dar poder, a não ser que você acesse o seu próprio poder para fazer esses próximos passos. E é sobre isso que a gente vai estar falando por aí em algum momento. E aí vou deixar agora você falar. Como é que eu falo depois de
Tanta palavra bonita, né? Falando sobre essa parte de gestão mesmo, eu acho interessante que cada uma olhe para si, pense o que eu sempre gostei de fazer desde que eu era criança, adolescente, o que me chamou a atenção. Inclusive tem uma pessoa na Tríade que ela hoje tem uma empresa de construção também, que ela falou que quando era criancinha, ela construía, ao invés de brincar de boneca, ela estava fazendo construçõezinhas. E aí, desde criança, ela desejou ter uma empresa, trabalhar com isso. Então, assim, é olhar para você mesma e dizer o que é que mais me agrada, eu me identifico com qual tipo de negócio. Né? Então, assim, olha só um exemplo. Eu sou administradora, me formei, trabalhei como CLT, cresci nas organizações por onde eu passei. E quando eu me formei em administração, eu comentei com um professor que eu queria ser consultora empresarial. Sabe o que foi que ele disse? Veja bem, é porque eu já tive uma empresa de consultoria e não é bem assim, que tem os calos, as dores. Aquilo me bloqueou. Eu ainda não tinha tanta maturidade, né, para seguir em frente. Sendo que aquilo ali, de certa forma, acabou me ajudando, porque eu passei a trabalhar em outras organizações, adquiri mais experiência, e hoje eu sou uma consultora, posso dizer assim, formada tanto pelo acadêmico, mas principalmente pela experiência que eu obtive até depois daquela fala. Daniele, você é consultora empresarial. Então é isso, você sempre gostou disso. Inclusive, eu conheci o Sebrae quando eu era adolescente, numa palestra. Eu participava daqueles programas de capacitações do CAA, em busca de uma oportunidade como jovem aprendiz. E em uma dessas eu fui parar numa palestra do Sebrae. Ainda era adolescente. Me apaixonei pela profissão, por palestra, por aquela pessoa que estava ali falando. Nossa, que coisa linda, que profissão linda. Mas aí, quando a gente é jovenzinha, a gente não entende que aquilo ali é uma profissão, né? Ou um dom que você já tem. Então, assim, o percurso foi, né, indo, e hoje eu estou aqui. Mas, assim, é importante você seguir à risca aquilo que você quer. Porque se naquele momento que eu ouvi a fala do professor negativamente, eu tivesse batido o pé e dissesse, não, é difícil, tudo bem, mas eu sou capaz de superar. Então, eu já teria, minha empresa de consultoria já teria muito mais tempo, entendeu? Mas é importante que cada pessoa tem seu tempo. E hoje eu olho para mim e digo, eu sou feliz com a minha profissão. Muitas pessoas fazem medicina, advocacia, mas aí, olha, meu Deus, o que eu mais amo fazer é design de sobrancelhas. Então é isso, não é faz um curso disso, faz um curso daquele que vai achar uma vaga. É olhar para você e dizer o que é que eu gosto de fazer de fato. Procura os caminhos certos que você vai conseguir abrir seu negócio e vai ser sucesso. E agora, já estamos chegando ao finalzinho do nosso primeiro EP, Dan e Dan. Já! E a gente quer deixar alguns recadinhos. Sim. Se você quiser contar a sua história para nós e a gente trazer no próximo episódio, a gente vai ler a sua história aqui, a gente vai contar a sua história, Exatamente. vai narrar, para que você possa se escutar. Como é se ouvir pela boca ou pelas vozes de outras mulheres. De duas nordestinas, uma baiana e uma paraibana. E depois a gente vai dialogar sobre essa dor que você está sentindo e como é que a gente pode te dar uma sugestão para que você possa encontrar um caminho nos seus próximos passos. E aí, Dani, eu quero que você traga para a audiência onde elas podem nos encontrar, sobre e-mail, sobre o nosso canal, sobre o nosso Instagram. Você vai simplesmente mandar um e-mail pra gente, né? O e-mail tá aqui na tela. E vocês vão dizer, Dandara e Daniele, Dan e Dan, como vocês podem me ajudar? Tenho essa história. A gente vai ler, a gente vai, né, buscar uma sugestão, como a Dandara falou, e trazer para você. Se você puder anotar agora, eu já te falo agora mesmo o e-mail, que é junto, danidan.mes@gmail.com. Repetindo, dan.mes@gmail.com. Conta lá a sua história que a gente vai trazer para cá. Nós também temos o nosso Instagram, que também é recém-criadíssimo. Nesse Instagram também você vai estar encontrando a gente e o nosso trabalho juntas, tá certo? E sua história vai aparecer aqui também. Terminamos o nosso primeiro episódio falando um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa conexão. Eu desejo para você, mulher, do fundo do meu coração, busquem ajuda,
busquem fazer terapia. Estar com mulheres é muito poderoso. Se uma mulher sozinha ela já é capaz de movimentar um mundo, imagine quando ela está junta com outras mulheres que estão olhando para a mesma direção. E não permita que ninguém diga qual será o tamanho do seu sonho. E quando você encontrar pessoas que você idealize coisas e encontrar muitas barreiras, reflita que não é o momento. Há 3 anos, eu já passei por alguns movimentos com pessoas diferentes, pensando nesse podcast, inclusive de fazer um podcast só, e sempre ficava pelo meio do caminho, porque o outro sempre, enfim. Ofuscava, desmotivava, isso, né? É o que mais a gente encontra mesmo. Isso, porque como consteladora a gente aprende que as pessoas, por mais que pareçam que elas são perversas, na grande maioria das vezes elas nem sabem o que elas estão fazendo. E elas estão trazendo para o externo o que elas têm. Exatamente. Então, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais somos responsáveis por não entrar naquela frequência do outro e não se perder no meio do caminho. Hoje todo mundo tem a oportunidade de empreender, né? Tira R$100 daqui, 50 dali, começa fazendo um doce, começa fazendo, sei lá, uma bijuteria, né? Então, assim, todo mundo tem como empreender no dia de hoje. Então, assim, é só olhar mesmo para você e dizer, eu gosto de fazer isso. Vai lá e faz que vai dar certo. Independente de outras pessoas apoiarem ou não. Porque, às vezes, dentro de casa é onde a gente menos encontra apoio. Mas, assim, o chamado é para você, não é para família, é para você, não é para amizades, é para você. Entendeu? Então olha para você e diz, eu quero isso, vai lá e faz. O Sebrae delas não pagou nada a gente para fazer propaganda, nada. Mas eu digo para vocês, busquem ajuda. Eu quero aproveitar para agradecer a Conta 4, as contadoras Sil Lopes e Daniele e Daniela, que tem me ajudado há quase 3 anos com o meu negócio. Agradecer a minha estagiária, Vanessa Carvalho, que é estudante de design e que tem transformado assim as minhas redes. Agradecer a todas as minhas clientes que confiam no meu trabalho, que são as minhas maiores produtoras, sabe? São as maiores, as que fazem propaganda do meu negócio, do meu serviço. Agradecer especialmente Thay Almeida, ainda não viu a potência que Dandara Brasil é. Mas eu tenho aprendido que tudo é com seu tempo. O mundo dos negócios, 5 minutos, gente. Parece que a gente está tomando 1 hora. Então é tudo muito corrido. Aos poucos eu estou chegando lá. Hoje eu estou na BPW Salvador, que é a maior associação de mulheres de negócios do mundo, como coordenadora de comissão de saúde e bem-estar. Faço parte dessa faculdade da maturidade. Tenho o meu grupo de mulheres que se chamam Os Caminhos de Dandara. Agradecer também ao Instituto Cura. Nenhuma dessa galera aí patrocinou esse nosso podcast. Foi a nossa empresa que patrocinou tudo isso. Mas eu quero agradecer essas pessoas, né, que me ajudaram a construir esses novos passos. E não poderia deixar esses 3 minutos que faltam para você. Quero agradecer ao meu companheiro, Vivaldo Tavares Filho, que há 19, quase 20 anos vem me apoiando nos bastidores para que eu pudesse me movimentar. Agradecer a minha mãe, a meu pai, aquele homem que me criou, as minhas irmãs, a minha sogra, a várias amigas, a todo mundo. De agradecer toda a minha ancestralidade, todo mundo que me trouxe até aqui, mas a professora e coordenadora, a Andrea, eu não vou lembrar agora o sobrenome dela, mas ela sabe quem é, eu vou marcar ela aqui. Porque em 2012, quando eu pensei em desistir da dança circular sagrada, foi uma fala que ela me disse. Não desista da dança, ela vai transformar a sua vida. Então, se hoje eu sou tudo o que eu sou, mesmo eu tendo que lutar para chegar até aqui, mesmo com tudo, foi essa a voz. Então, cuidado com a voz que você usa e da forma que você usa. Porque a sua voz pode ajudar uma mulher, como ela pode destruir a vida de uma mulher. E todo mundo que está sobre a minha roda, a minha saia, tem o dedo aí de Andréia Bispo, lembrei. Beijo, gratidão. Com você, Dani. Bom, eu não vou gastar esse tempo falando de nomes, porque eu sei que eu vou esquecer de alguém.
Então, quero agradecer a todo mundo que já colaborou comigo profissionalmente, pessoalmente, seja como um colaborador, como gestor que eu tive também, como professores, mas especialmente, como minhas amigas que me ajudam demais também, mas principalmente e especialmente a minha mãe. Maria Tavares da Silva, mais conhecida como Socorro, Pijamas Colo de Mãe, uma empreendedora que me ensinou também a empreender desde criança. E hoje ela tem uma fábrica de pijamas e às vezes a gente fala, mãe, tá na hora de parar. Eu não posso parar. Mãe, me identifico muito na senhora. Eu acho que o fato de eu querer continuar trabalhando é por isso. É porque eu venho dessa ancestralidade, né? Dessa mulher forte, guerreira. Eu tenho muito a agradecer a você. Ao meu pai também, que é um guerreiro, fortão. Eu digo que ele é o meu herói. Um homem de ferro. E quero agradecer a meu esposo também pela todo o apoio, pela ajuda que me deu até aqui, pelas palavras de incentivo. E a meus filhos. Só gratidão mesmo. Quero agradecer a Deus, a nosso pai, que permitiu que a gente estivesse aqui hoje também. Hoje de manhã, inclusive, meu Deus, obrigada por mais um dia. Que seja um dia, né, de sucesso, independente do que vai acontecer. Mas que seja de sucesso, que a gente hoje deite e diga... Missão cumprida. E eu acredito que para mim tem sido, sim, missão cumprida. As bonequinhas aqui nos representam, né? A Maria Bonita. Eu me identifico demais com Maria Bonita. Eu sou braba, meu marido sabe. E aí, Dandara. A Baianinha. Tudo a ver com a gente. Tudo. O maior carnaval e o maior São João do mundo. Se encontra aqui em Exatamente. nós, em Dan e Dan. Tchau, até a próxima.